Olá, caros alunos do curso de Letras, sejam bem-vindos à disciplina de análise do discurso. Bom, deixe-me apresentar, né? Eu sou a professora Andressa Aparecida Lopes, vou falar um pouquinho com vocês a respeito da minha formação. Eu sou graduada em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, eu tenho especialização em língua portuguesa, mestrado em estudos da linguagem e agora eu também sou doutoranda, estou cursando aí o doutorado em estudos da linguagem pela mesma universidade. Então, a minha área de atuação é a língua portuguesa e principalmente pensando aí nessas questões de ensino, de análise do discurso, que é uma área também que eu me identifico muito. Então é um prazer enorme ministrar essa disciplina para você. Espero que você aproveite bastante as nossas aulas, né? Temos aí vários encontros para tratar a respeito dessa grande análise, nessa grande área que é a análise do discurso, porque ela é ampla e ela permite que a gente faça muitos recortes, muitas observações. Então, eu tenho certeza que vai ser muito interessante observar a língua e a linguagem, né, as linguagens por meio do viés da AD. Bom, a nossa primeira aula, então, ela tem como título a não transparência do discurso. Então, o objetivo dessa nossa primeira aula é, claro, introduzir, né, a discussão sobre o que é a análise do discurso, vamos observar o conceito de discurso também, mas um desses detalhes que a gente vai considerar é justamente essa não transparência que o discurso tem, ou seja, que a gente tem algumas entrelinhas, nós temos algumas particularidades ali marcadas pela língua que faz com que a gente tenha algumas observações específicas a tratar. Bom, então vamos lá observar o resumo da nossa primeira unidade para a gente conseguir aí conceber algumas questões que serão abordadas. Bom, primeiro então a competência da unidade é refletir sobre o processo de constituição do discurso. Então hoje o nosso objetivo é justamente refletir sobre o que é o discurso e como que ele é construído. Nesta unidade, então, você vai explorar a relação do discurso com os traços aparentemente exteriores a ele, questionando seus efeitos de transparência. Então, quando a gente acha que um discurso ele realmente está transmitindo todas as ideias, todas as nossas possibilidades, aí que chega a análise do discurso e mostra que, na verdade, existem elementos exteriores que também auxiliam na compreensão desse texto e desse discurso. Então, é nesse sentido que a gente vai observar alguns conceitos importantes da AD nessa nossa primeira aula. Vamos então a uma breve contextualização de algumas questões que vão nortear a nossa discussão nesse encontro. A primeira questão é o que é discurso. Então eu pretendo responder aí para você ao longo da nossa aula o que é discurso, né? Como que ele se concebe. Uma outra questão importante, principalmente para a análise do discurso, é que a gente entenda o que são condições de produção, porque todo discurso ele é perpassado por essas condições. Então, é por elas que a gente vai mobilizar e reconhecer os efeitos de sentido desse discurso. E ainda de que modo as marcações históricas afetam o sentido. Então, essa primeira unidade, ela é uma unidade introdutória, claro, né? Nós vamos conceber aí alguns conceitos essenciais para fazer uma análise de discurso, mas principalmente para nortear outros momentos de discussão nos quais nós vamos observar as particularidades que a língua, quando ela é mobilizada por um determinado sujeito, que tem uma posição na sociedade, na história muito específica. Então, como que tudo isso vai sendo amarrado para a gente entender o efeito de sentido? Porque a análise do discurso é isso, é a gente buscar os efeitos de sentido que os discursos, que os textos, que as várias linguagens que circulam na sociedade são capazes de proporcionar. E, principalmente, entender de que modo esses efeitos de sentido estão relacionados também à nossa atuação social. Como que existe poder, né? Como que existem algumas instituições sociais que acabam utilizando do discurso como forma de manifestação. Então, tudo isso a gente vai discutir aqui nessa primeira unidade. Espero que vocês aproveitem bastante esse momento. Para falar de análise do discurso, nós precisamos definir
o que é a análise do discurso. Então, esse momento de reflexão é justamente para a gente compreender o que é a análise do discurso, como que ela é vista tanto na área de letras como também em outras áreas sociais, até porque quando a gente pensa em análise do discurso, automaticamente a gente já pensa, é uma área da linguística que é relacionada então ao estudo dos textos e dos discursos, né? Uma definição aí bem geral. Na verdade, nós temos várias áreas, né, comunicativas que vão explorar a análise do discurso como uma forma de manifestação. Por exemplo, o jornalismo, a área de marketing, todas as áreas que trabalham de alguma forma com comunicação vão se aproveitar, né? Não se aproveitar no sentido ruim, mas vão aproveitar da possibilidade da análise do discurso para construir os seus efeitos de sentido. Então, a AD, né, vamos utilizar aqui, já estamos íntimos da análise do discurso, então vamos usar a sua abreviação. A AD, ela é extremamente útil para muitas áreas de conhecimento. E é isso que a gente vai observar um pouquinho quando a gente conceber o que é essa definição, né? Se é teoria, se é uma metodologia, então é isso que nós vamos conceber a partir de agora. Vamos ao quadro, então, para a primeira questão fundamental que nós vamos observar aqui, que é justamente o que é a análise do discurso. Então, observar essa definição. E, afinal de contas, a análise do discurso, ela é uma teoria ou uma metodologia? Então, a gente tem aqui essa primeira definição a observar. Quando nós pensamos em análise do discurso, inicialmente, ela foi concebida pelo Péchet, né, da corrente francesa. O Péchet é o grande precursor dos estudos da análise do discurso. Quando ele propôs os seus estudos, ele realmente tinha a análise do discurso como uma corrente, uma vertente dos estudos linguísticos. Só que depois que a análise do discurso foi sendo incorporada nas questões políticas, foi sendo incorporada nas questões literárias, então todas as esferas sociais foram se utilizando dessa análise, né, dessa teoria, dos conceitos da AD, para entender melhor o dinamismo da sociedade e da comunicação, a análise do discurso também começou a fazer parte de um outro momento, que é com uma metodologia de pesquisa. Então, muitos estudiosos, não só da análise do discurso, mas das ciências sociais de modo geral, né, das ciências humanas, acabam utilizando a análise do discurso como uma metodologia para a análise de dados. Então, por exemplo, o Foucault, que também é um precursor da análise do discurso, mas aí a gente vai dizer que ele é um precursor da análise crítica do discurso, porque aí ele tem um viés mais político, mais relacionado ao poder que a linguagem exerce na sociedade. E os estudos do Foucault também eram muito voltados à questão das ideologias, das comunidades marginalizadas. Então, o Foucault, ele acabou incorporando essa possibilidade. Então, hoje, se a gente for fazer uma busca aí de pesquisas na área dos estudos da linguagem e das ciências humanas, é muito comum a gente encontrar estudos que utilizam da AD para uma análise de dados. Então, imaginem, eu estou fazendo a minha tese de doutorado, estou coletando dados, realizando entrevistas com os meus participantes, e depois que eu faço essa entrevista, eu vou fazer uma análise do discurso desses entrevistados. E aí, a análise desse discurso vai ser baseado nos conceitos da AD. Então, olha que interessante, de uma teoria linguística que já é uma grandiosidade, a AD também começou a ser veiculada como metodologia de pesquisa. Mas não é o nosso foco. O nosso foco, claro, vai ser a análise do discurso como uma corrente linguística. Vamos continuar observando, então, a definição que eu trouxe para vocês. Aí eu coloquei aqui essa questão da gente observar que tem uma corrente francesa e uma corrente inglesa. Então, a gente tem duas correntes diferentes aí voltadas para essa questão da análise do discurso. E agora a gente vai observar, então, a função da análise do discurso, né? Afinal de contas, qual é a função da AD, né? Não é só analisar o discurso, né? Analisar algumas palavras. Ela tem uma função bem definida, que é isso que nós vamos observar. Bom, então a análise do discurso, ela dá uma multiplicidade de ensinamentos sobre a estrutura de um texto
e o papel de cada elemento desta estrutura. Então, essa primeira definição é muito importante, porque quando a gente pensa assim, a análise do discurso ela vai mostrar a estrutura do texto, não é uma estrutura do texto como se a gente estivesse fazendo análise de um gênero discursivo. É a estrutura do texto enquanto posicionamentos, porque a gente vai ter elementos integrantes nesse texto. Não é uma estrutura gramatical, não é uma estrutura de gênero discursivo, é uma estrutura de significado, onde cada elemento que foi escolhido para fazer parte daquele discurso, seja a pontuação, seja o vocabulário, seja as ideias colocadas ali naquele discurso, onde cada um desses elementos tem um papel para trazer significação. E a análise do discurso, ela tem se dedicado, então, a investigar as particularidades do sujeito de linguagem e seus modos de significar o mundo. Essa definição também é bem interessante, é importante a gente observá-la, porque quando a gente fala que é a particularidade do sujeito, é um sujeito inserido num determinado momento. Todos nós exercemos funções de sujeito muito diferentes. Por exemplo, agora, a minha função de sujeito nesse discurso é uma função de professora. Então, eu tenho uma linguagem específica, eu tenho um comportamento específico, ideias que serão trazidas para vocês. Então, esse é o meu posicionamento, a minha particularidade de sujeito nessa situação social. Mas quando eu vou para o discurso na qual eu sou uma sujeita, eu tenho essa posição de sujeito de aluna, né? Por exemplo, nas disciplinas do doutorado, é outro sujeito, são outros comportamentos, outro posicionamento. Então, é isso que a análise do discurso tem observado, né? Como que esse sujeito, ele acaba produzindo sentido em cada situação comunicativa. E agora, voltando ao quadro, nós vamos observar, então, essas duas correntes de análise do discurso que nós temos, então, a de linha francesa e a de linha inglesa. A de linha francesa, que é, inclusive, a qual nós estamos inseridos, né, o nosso material, ela está inserida nessa linha. Eu também faço parte dessa linha, que ela é consolidada, então, pelo Michel Pechet e, posteriormente, então, com a análise crítica do discurso com o Foucault. Então, são esses dois franceses aqui que nós vamos estudar. E nós também temos a questão aqui da corrente anglo-americana, que é iniciada, então, por Halliday, mais próxima à análise da conversação, e a análise crítica do discurso com o Fairclough, que é muito crítico e que vai discutir muito a respeito da linguagem como poder. Então, inclusive, ele tem um livro muito importante para quem estuda ensino de língua estrangeira e até de línguas maternas em geral também, que chama Language Power, né? Linguagem e Poder. Então, ele vai para uma análise do discurso mais voltada às ideologias, que é o que a gente vai observar em outros momentos. Mas é muito importante a gente reconhecer essas correntes e entender que, então, que a análise do discurso é uma grande área, mas que permite significação para todos os campos de comunicação. Quando falamos em análise do discurso, o primeiro conceito que nós temos que abordar, então, é o conceito de discurso. Primeiramente, temos que entender, então, o que é esse discurso, como que ele se materializa e de que modo ele vai se relacionar com os outros conceitos e os outros elementos que são observáveis pelos nossos teóricos aí da AD. É importante a gente considerar que aqui no Brasil nós temos uma grande estudiosa de análise do discurso, que é a Eni Orlandi. Ela é professora da Unicamp, então frequentemente vocês vão observar esses conceitos e algumas questões voltadas por ela, porque ela é a representação, ela que realizou as traduções, inclusive das obras do Pechet e do Foucault no Brasil, então ela é uma grande contribuidora aí para o nosso processo. Mas vamos lá começar a entender o que é o discurso. Bom, primeiramente, antes da gente entrar propriamente no conceito do discurso para AD, eu trouxe aqui a questão da concepção interacionista de linguagem. Por que eu trouxe essa concepção, mesmo o Bakhtin ele não sendo propriamente da análise do discurso? Porque essa concepção também vai ao encontro do que a análise do discurso prega em termos de dialogismo. Então, a gente vai frequentemente dialogar com os preceitos do Bakhtin também. Então, segundo o Bakhtin, a linguagem ela surge da necessidade de interação social. E a materialização dessa interação ela é realizada por meio de discursos.
Então, por isso que eu quis trazer essa concepção do Bakhtin para esse nosso momento de reflexão, porque o Bakhtin, ele diz, então, que a linguagem ela sempre vai se manifestar porque nós precisamos interagir socialmente, uns com os outros, né? Seja por meio da escrita, seja por meio da fala, por meio de linguagens multissemióticas. Mas a grande questão dessa interação é que para que ela seja materializada, a gente precisa do quê? De um discurso. E é nesse discurso que a gente vai colocar todas as nossas ideologias, as nossas crenças, os nossos conhecimentos. Então, por isso que é importante a gente entender essa linguagem interacionista, porque a gente dialoga com o outro, mas ao mesmo tempo a gente dialoga conosco, porque nós estamos também interagindo com outros momentos, com outras situações. A gente vai entender, claro, isso um pouco melhor a partir de agora, quando a gente observa o conceito do discurso. Vamos lá. Bom, então, como eu disse para vocês, a Orlandi, né, que é a grande precursora dos estudos de AD aqui no Brasil, a Orlandi diz que o discurso é o efeito de sentido produzido entre locutores e interlocutores de uma dada comunicação, interação social. Então, o discurso, ele não é as palavras, o discurso não é o conjunto de palavras que um determinado autor selecionou para o seu texto. O discurso é o efeito de sentido que as escolhas daquele locutor realizou. Aquelas escolhas que o locutor realizou provocaram um efeito de sentido nesse leitor. Então, por isso que quando a gente fala em análise do discurso, nós sempre vamos considerar os dois sujeitos. Nós vamos considerar o locutor, mas nós vamos considerar esse interlocutor também. Porque esse momento no qual o leitor ele interage, né, com esse texto, esse interlocutor ele interage com essa outra pessoa, com esse outro sujeito, essas duas concepções de vida, esses conhecimentos que ambos têm, implicam nesse efeito de sentido. Então, o discurso é o efeito de sentido e não aquelas palavras. As palavras, elas podem ser um texto, né, que é uma organização, uma unidade de sentido ali por meio do conjunto de signos. Agora, o discurso é o efeito de sentido provocado e pretendido também, porque tem muita diferença aí entre o efeito pretendido desse locutor e o efeito real, que é aquele que realmente vai acontecer no momento da interação. Bom, dando continuidade, agora nós vamos observar então mais ainda essa particularidade do discurso, mas numa outra questão. O discurso, então, ele não é formado simplesmente por elementos gramaticais. Os elementos inerentes à situação enunciativa é que demarcam suas especificidades. A concretização da enunciação se dá pelo uso efetivo da língua, por meio das condições de produção e do contexto, que é social e historicamente construído. Essa definição aqui é muito importante para a gente. Quando nós pensamos nessa definição, nós estamos observando então o discurso a partir desses efeitos de sentido de uma situação enunciativa. Por isso que, claro, a gramática, os elementos linguísticos que são utilizados em um discurso, eles são contemplados sim na AD. A gente observa essas escolhas, mas não é só isso. O discurso, ele está além do texto. Por isso que a gente sempre fala, né, que na análise do discurso a gente analisa mais os efeitos exteriores àquele texto, àquela materialização, do que realmente considerar o que está escrito naquela superfície textual. Essas condições de produção, esse contexto, tudo isso vai ser extremamente relevante para a gente entender a significação daquele texto. É igual quando a gente analisa canção, letras de música, a gente precisa conhecer quando e onde aquela música foi concebida, foi composta, né? O ano, o que tinha em questões históricas e sociais naquele momento, porque isso implica diretamente no efeito de sentido. Bom, e por fim, vamos observar então como que essa construção de sentidos ocorre. A construção de sentidos, ela é realizada de maneira dialógica. O que isso quer dizer, professor, quando a gente fala que ela é dialógica? Aqui nós estamos pensando, então, numa seguinte ideia. O dialogismo, que é essa troca, né, essa troca que nós realizamos entre locutores e interlocutores, ele vai acontecer, então, um diálogo com outros interlocutores. Nós vamos dialogar também com o contexto da situação comunicativa, porque nós vamos ter que conhecer esse contexto,
E nós vamos ainda dialogar com conhecimentos anteriores e posteriores. Isso quer dizer que nesse momento do discurso, o discurso ele é dialógico. As nossas situações enunciativas são dialógicas. E esse dialogismo acontece meu, de locutora, com você, interlocutor. Acontece com o contexto de produção no qual nós estamos vivenciando essa situação comunicativa e também com conhecimentos anteriores que eu tenho, né? Esses conhecimentos anteriores são todos os conhecimentos teóricos, experiências de vida, informações que eu tenho e que são úteis para que essa comunicação aconteça. Então, o dialogismo ele acontece em todos esses movimentos e o tempo todo nós estamos fazendo essa troca. Bom, vamos agora ao quadro para observar, então, qual é a relação entre texto e discurso. Afinal de contas, a gente também se apropria da definição de texto. O texto ele é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição na fala ou pela visão na escrita, que possui um sentido e apresenta intenção comunicativa. O discurso é uma atividade comunicativa constituída de texto. Então, a gente tem a materialidade verbal e também das condições de produção socio-historicamente construídas. Isso quer dizer que o texto ele vai ser um discurso e o discurso também vai ser um texto. São coisas automáticas, porque o tempo todo nós estamos manifestando as nossas crenças, o nosso dialogismo, as nossas ideias por meio da linguagem. Sem dúvida, quando nós falamos em análise do discurso, é muito importante a gente considerar, então, as condições de produção. Por isso que nós vamos falar sobre elas neste momento. Afinal de contas, o que são condições de produção? Vamos lá. Bom, quando nós pensamos em discurso, os elementos que constituem o extralinguístico são fundamentais para a gente fazer essa análise. Toda vez que nós pensarmos em análise do discurso, nós sempre vamos constituir, nós vamos considerar este extralinguístico. Bom, o que seria então esse extralinguístico? Primeiro vamos entender o que é uma situação comunicativa. A situação comunicativa ela é responsável pela configuração de todo o gênero discursivo, uma vez que é na interação social que é a interação social que define as especificidades linguísticas, textuais e temáticas. Então, toda situação comunicativa ela vai ser manifestada por meio de um gênero discursivo. O que é um gênero discursivo? Com certeza você vai se lembrar de alguns momentos, né, que no curso de letras, a gente sempre acaba falando sobre os gêneros discursivos. É um conceito muito importante porque está implicado, inclusive, no ensino de língua portuguesa. Gênero discursivo é a manifestação das nossas situações comunicativas, das nossas interações sociais. E esses gêneros, eles são organizados de acordo com o objetivo comunicativo. Então, ele tem características específicas. Além dessas características específicas, ele vai ser a representação dessa situação comunicativa. Agora, para que essa situação ocorra, para que a gente compreenda o que é esse gênero e qual é o seu objetivo, a gente tem que olhar as condições de produção. Vamos observar o que são essas condições de produção? Bem, são os elementos, então, que constituem uma situação comunicativa e que delineiam a produção de sentidos do discurso. Então, a produção de sentido, ou seja, o discurso, afinal de contas, o discurso ele é o quê? O efeito de sentido que ocorre na interação ali entre locutor e interlocutor. Então, para esse efeito de sentido acontecer, eu preciso entender quais são as minhas condições de produção, porque são esses elementos os responsáveis para que a gente compreenda aquele discurso. E é isso que nós vamos observar agora, nós vamos conhecer quais são esses elementos das condições de produção. Bom, como eles são responsáveis, então, pelo estabelecimento de relações de força no interior do discurso e mantêm com uma linguagem uma relação necessária, constituindo com ela o sentido do texto, a gente vai entender, então, que são esses elementos exteriores da língua. Então, nem sempre a gente consegue perceber as condições de produção no texto. A gente tem que analisar a comunicação que está presente ali para a gente conceber o que são esses elementos. Bom, aqui eu vou trazer duas abordagens diferentes. Primeiramente, eu vou trazer as condições de produção para o Bakhtin
e depois a gente vai observar as condições de produção da análise do discurso. Professora, mas se a gente está falando de análise do discurso, por que você insiste em falar em Bakhtin? Você gosta tanto assim do Bakhtin? Bom, primeiramente sim, eu gosto muito do Bakhtin, mas a questão é que a gente entendendo as condições de produção do Bakhtin, a gente vai entender o gênero discursivo e, consequentemente, a gente vai compreender melhor a situação comunicativa. E aí as condições de produção da análise do discurso fazem com que a gente tenha um olhar maior sobre o contexto. Bom, então vamos observar as condições de produção de acordo com o Bakhtin. Eu vou utilizar a nossa prática social como exemplo, tá bom? Essa aula que também é uma situação comunicativa. Então nós temos o primeiro elemento que é o locutor, que é a posição de autor, produtor do texto. Então, eu estou exercendo aqui essa função de locutora, sou eu que conduzo esse nosso diálogo, esse nosso gênero discursivo teleaula. Nós temos também o interlocutor, que é para quem a gente produz o texto. Nesse caso, a minha produção de texto é para você, meu aluno do curso de letras. Nós temos sempre uma finalidade, que é o objetivo, a intenção comunicativa. Então, qual é a intenção comunicativa do gênero discursivo teleaula? Produzir conhecimento, que aconteça um ensino e uma aprendizagem nessa troca que a gente realiza. Então, essa é a finalidade aí do nosso gênero discursivo teleaula. Temos também um contexto, que são as informações sócio-históricas e culturais que permeiam o texto, e é esse contexto que nós vamos analisar, inclusive, na análise do discurso. O contexto são as informações que fazem com que as minhas escolhas sejam propositais. Por exemplo, todo esse conteúdo, ele está sendo veiculado dessa forma, por quê? Porque você é um aluno de letras, então esse é o contexto já delimitador. Veículo é a forma de enviar o texto, então no nosso caso é online, já que estamos na educação à distância. O suporte é onde o texto é materializado, no nosso caso é no AVA. E a esfera social, que é o lugar de circulação. Como nós estamos inseridos na esfera acadêmica, porque estamos na universidade, então essa é a concepção. Essas condições de produção, elas servem para a gente analisar o texto, o gênero textual e os objetivos comunicativos que ele tem. Agora nós vamos observar, então, as condições de produção de acordo com a AD. Quando a gente pensa na AD, as condições de produção, inclusive apresentadas pelo Peixe, são um pouquinho diferentes, né? Vocês podem observar aí que os nomes dos elementos mudam um pouco. E faz parte, então, os elementos principais para a gente realizar na análise de um discurso. Primeiramente, o contexto, que é um contexto imediato e um contexto sócio-histórico, que assim como do Bakhtin, quando nós analisamos, então, as questões históricas, sociais, culturais que permeiam aquele discurso. Então, vamos supor que a gente vai fazer a análise de uma música tropicalista ainda, que foi produzida lá na década de 60, em meio ao regime militar. Então, a gente tem que considerar todo aquele contexto histórico, político, cultural, para conceber o que o Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes traziam, então, naquela época, em termos de letra, em termos de produção de sentido. Outro elemento fundamental para as condições de produção são os sujeitos, que são as posições projetadas no discurso. Então, nós, enquanto sujeitos de discurso, nós temos algumas posições pré-definidas. É quando nós dizemos que nós somos assujeitados, porque essas posições elas já são definidas pela sociedade e pelos lugares que nós estamos inseridos. Temos as relações, né, de força, sentido e antecipação, que são 3 elementos fundamentais para a gente entender se esse discurso ele é ideológico, se ele tem um silenciamento, ou seja, se ele apaga alguma manifestação social. E também as formações imaginárias, que são projeções para o interlocutor e para o leitor, ou seja, projeções que a gente faz para quem vai ler o nosso texto. Então, olha que interessante, nas condições de produção da análise do discurso, a gente entende a nossa posição de sujeito, né, a posição de sujeito do enunciador, mas a gente concebe também a posição do interlocutor, porque a forma como ele vai receber esse discurso também é previsto. Então, as condições de produção são garantias que nós temos de fazer uma análise mais complexa sobre algum discurso.
Agora nós vamos realizar uma observação de resolução de situação-problema, envolvendo então o discurso e o sentido. Para isso, eu convido você a acompanhar comigo a nossa situação-problema. Bom, como você já viu, né, no material de análise do discurso, na apresentação da unidade 1, nós temos então a obra Uma e Três Cadeiras, de 1965, do Joseph Kosuth, representante da arte conceitual. Essa obra vai acompanhá-lo até o final dessa unidade, então nós vamos observá-la várias vezes. Sua obra nos leva a questionar como as representações de um tema, de um objeto, realidade, se relacionam entre si, a explorar como essas relações podem ser compreendidas e ainda, se determinada forma tem mais valor que outra. Bom, eu trouxe aqui para você a imagem que está disponível no seu material, que são essas 3 representações de cadeira. Temos uma fotografia, a cadeira objeto e uma definição da cadeira no dicionário. Aí chegamos então no desafio dessa situação problema, né? Seu desafio, primeiramente, é o de perguntar sobre a transparência dos sentidos de cada uma das obras, né? Cada parte da obra. O objeto cadeira, a foto da cadeira e a definição da cadeira em forma de verbete de dicionário. E aí eu lanço 2 questionamentos para a gente refletir sobre esse processo. Primeiramente, cada item da obra tem um único sentido? E ainda, esse sentido ou sentidos, se houver, pode ser descoberto por qualquer pessoa? Então, vamos observar aqui a imagem anteriormente para a gente ter uma ideia mais ou menos do que ela aborda, né? Então, ali na parede, do lado direito, a gente tem a definição em forma de verbete. Claro que aqui está em inglês, né? Porque a obra é inglesa. Nós temos, então, a cadeira objeto, que a gente consegue visualizar a cor, a gente consegue visualizar o material, o tamanho, se a gente for pensar em comparado ali aos elementos que estão dispostos também na parede. E a gente tem uma fotografia inclusive em preto e branco, até porque essa obra de arte ela é antiga, né? E essa cadeira da fotografia, ela já é um pouquinho diferente, a gente consegue ver as proporções, o material a gente não consegue identificar exatamente por conta da coloração da fotografia. Então, essas são as comparações que a gente realiza aqui na nossa situação-problema. Então, vamos lá. Cada item da obra tem um sentido único e esse sentido pode ser descoberto, então, por qualquer pessoa? Bom, então vamos lá. Primeira definição é sobre a cadeira, né? O objeto que a gente tem ali. Deixa seu uso convencional e ganha um novo significado. Um objeto de arte para contemplação. Então, o que foi feito de análise do discurso, né, o que foi observado pelo contexto que essa obra de arte foi apresentada no museu, trazia, então, esse conceito de uma obra de arte. Ela deixa de ser um objeto pessoal para se transformar em arte, em contemplação. A fotografia de uma cadeira, a gente já tem uma foto que retrata a cadeira que está sendo exposta, como uma representação desse objeto. Então, aqui, a gente tira esse caráter de um objeto pessoal também, não é uma questão artística, mas uma representação possível. Quer dizer que a gente pode ou não conceber essa obra dessa forma. E, por fim, o verbete, que tem a definição de cadeira, né? Peça de madeira, metal ou plástico, que constitui peça de mobília e que constitui um assento para uma pessoa. Então, aqui a gente já vai ter o quê? Uma definição mais objetiva. Então, olha que interessante, a gente tem um mesmo objeto sendo retratado de formas diferentes. A gente tem uma definição dicionarizada, a gente tem o objeto sendo contemplado, exposto, né, no museu e uma fotografia. A mesma representação dos 3, mas em contextos e em condições de produção diferentes. Então, por isso que eles trazem significações diferentes também. Isso é muito comum de acontecer em todo tipo de discurso, não só no discurso não verbal. Tudo bem que ali a gente também tem o verbete do dicionário, que é verbal, que é constituído por palavras, mas quando a gente fala principalmente dessas linguagens multissemióticas, né, a gente mistura aí as linguagens, a gente sempre vai ter essa diferença na forma de analisar. E ainda, né, tem uma outra questão. Se nós individualmente fôssemos realizar a análise dessa obra,
possivelmente nós faríamos reconhecimentos e posicionamentos diferentes. Por quê? Porque a nossa percepção sobre arte, a nossa percepção sobre o objeto, ela é individual, ela é ideológica, né? E representa todos os conhecimentos que nós temos materializados. Por isso que seria diferente também. Chegamos então a um momento de interação, pensando nesse sentido do discurso. Eu vou lançar uma pergunta para você e caso você queira participar, você pode mandar as contribuições para a nossa tutora, que ela vai inclusive mandar para cá, tá bom? Bom, vamos observar qual é o questionamento. O sentido de um discurso é o mesmo para todas as pessoas? Então, fico aguardando aí alguns minutinhos para você mandar a sua resposta e eu já volto para a gente discutir. Voltamos então. É uma interação rapidinha, né, gente? Tem que voltar rapidinho que tem mais conteúdo. Mas vamos à resposta então da pergunta. A pergunta então é a seguinte: o sentido de um discurso é o mesmo para todas as pessoas? Eu acredito que vocês tenham pensado que não, o sentido do discurso ele nem sempre é o mesmo para todas as pessoas. Pode ser que a gente consiga encontrar alguns vestígios em comum. Então, é muito comum que a gente chegue a alguns significados mais rasos, né, que estão ali na superfície do texto, que a gente vai ter um sentido próximo. Mas o efeito de sentido, ou seja, o que aquele discurso vai provocar na nossa mente, nas nossas ideias, de que modo ele vai afetar as ideologias que nós já temos materializadas na nossa vida, aí sim vai ser muito particular. Porque cada um de nós é perpassado por várias construções, né? Nós temos posicionamentos, nós temos vivências, nós saímos de lugares diferentes, né? A própria linguagem é uma manifestação dessa discursividade que nós temos, que é muito particular. Cada um de nós fala de uma forma muito específica, muito diferente. E tudo isso é caracterizado justamente por essa questão do discurso ser esse efeito de sentido, né? O texto, ele pode trazer uma significação parecida para todos nós. Tanto que a gente faz interpretação de texto, e a interpretação de texto, ela é possível de ter uma única interpretação. A gente tem essa possibilidade, ainda que o texto tenha algumas escapatórias ali, vamos dizer assim.
Mas o discurso, que é esse efeito de sentido, ou seja, o que ele provoca durante a leitura, durante o reconhecimento dessa materialização verbal e não verbal, aí isso vai ser individual, porque nós somos perpassados por inúmeros saberes. Então, por isso que é muito comum a gente realizar, por exemplo, a leitura de um poema, que é um texto mais subjetivo, a gente até entende que o tema é o mesmo para mim, o tema é o mesmo para você, mas quando a gente vai para o lado emocional, ou seja, o quanto aquele poema mexe com a nossa significação, com a nossa vida, aí vira individual, por conta de todas essas ideias e formações que nós somos perpassados. Bom, vamos dar continuidade então à nossa aula. Quando nós falamos em análise do discurso, as determinações históricas, né, elas são fundamentais para que a gente entenda por que algumas vezes o discurso ele é tão previsível, ou então por que a gente não consegue realizar uma determinada análise, porque a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa entender essas determinações históricas para compreender melhor como que aquele discurso foi elaborado, né? De onde surgiram todas aquelas inserções, aquelas linguagens, ideologias que estão presentes naquele discurso, tudo isso é justificado por conta desses elementos das determinações históricas. Então, nós vamos observar cada um desses elementos a partir de agora. O primeiro elemento que nós vamos observar é a instituição. Quando nós pensamos em instituição, então, de maneira discursiva, né, ou seja, observando o que vai ser manifestado naquele discurso, a Betânia Mariani, que é uma analista do discurso, ela compreende a instituição como o resultado de longos trajetos de sentido já sedimentados e legitimados por uma determinação histórica, geralmente com rituais e práticas específicos que cristalizam o modo da instituição significar-se. Bom, essa definição de instituição, quando a gente fala assim, o que é instituição na análise do discurso? São aquelas práticas, né, determinações históricas que já estão determinadas, são cristalizadas, ou seja, já estão endurecidas há tanto tempo que não há uma mudança. Um exemplo disso são as ideias, os discursos religiosos, né? Principalmente dos discursos religiosos cristãos. De modo geral, eles são muito cristalizados. Por quê? Porque eles são baseados em documentos antigos, né? A Bíblia é um documento fundamental e antigo, então eles são muito permanentes, eles acabam sendo muito rígidos, sedimentados naquelas condições históricas da época. Isso é um exemplo de instituição. Quando a gente tem, então, essas crenças, esses discursos que são perpassados e que não sofrem alterações. Vamos para a sequência para observar mais um elemento importante aqui das nossas determinações históricas. Esse aqui, sem dúvida, é extremamente importante, que é o poder. Quando a gente fala de poder em análise do discurso, nós estamos pensando em um lugar de legitimidade de interpretação do mundo e que também exerce formas de controle e censura. Então, quando nós pensamos no poder, nós estamos pensando justamente em como a linguagem é utilizada num determinado discurso que potencializa essa legitimidade, ou seja, essa interpretação de mundo ela vai sendo condicionada por esse poder que é exercido inclusive por algumas instituições, né? As instituições públicas, as instituições religiosas, as instituições educacionais. Essas instituições normalmente elas têm esse poder de legitimação de interpretação. Quando a gente fala em legitimação de interpretação, a gente está pensando em como que elas influenciam no posicionamento e na interpretação de todos nós. Então, por isso que a linguagem ela tem uma ligação muito forte com esse poder, né? A linguagem é uma forma de poder. Tanto que quanto mais a gente desenvolve habilidades de linguagem, mais crítico a gente fica quando a gente lê uma notícia de jornal, quando a gente lê um texto científico, quando a gente ouve a palestra ou alguém falando na televisão. Por quê? Porque a gente começa a entender
todas as minuciosidades que são utilizadas na língua para provocar um efeito de sentido. E essa linguagem, esse poder, também pode exercer aí essa forma de controlar e de censurar por meio dessa linguagem e por meio de normas institucionais também. Então, o poder e a instituição são dois dessas determinações históricas que todos nós estamos condicionados, ou seja, todo dia a gente lida com alguma dessas manifestações. E agora a gente também vai pensar em outra determinação histórica que existe, que nós temos, né, que nós respeitamos diariamente no nosso dia a dia, né, diariamente, no dia a dia, foi redundante, que é a hierarquia. Vamos observar. Bom, quando a gente pensa na hierarquia, nós estamos pensando em uma estrutura hierárquica do Estado. E ela é transformada cotidianamente em relações hierárquicas entre as pessoas, com as divisões de quem pode dizer o quê. Há lugares sociais demarcados socialmente que implicam também uma limitação do poder dizer. E existem alguns mecanismos jurídicos que sustentam essa divisão. Então, quando a gente fala em hierarquia, a gente está pensando principalmente nas hierarquias que permitem ou não que o nosso discurso seja manifestado. Então, hoje, a gente tem essa possibilidade de manifestação, de disseminação de ideias, de troca de ideias. Mas, por exemplo, num jornal, né? A gente pensa assim, por exemplo, num veículo de comunicação, um jornal nacional. Não o Jornal Nacional, mas um jornal de caráter nacional. Por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo. A gente tem vários veículos de comunicação aí que são de nível nacional. Todos eles são perpassados por marcações ideológicas, ou seja, o jornal em si tem um posicionamento sobre algumas questões. Então, eles têm posicionamento sobre o meio ambiente, eles têm posicionamento sobre política, têm posicionamento sobre direitos humanos. É normal, né? O veículo de comunicação tem essa questão. Eu estou trazendo esse exemplo porque, por exemplo, imagina, o jornalista, ele é contratado por esse jornal e ele tem que produzir um texto. Ele vai produzir esse texto de acordo com o que ele pensa? Não, ele vai produzir de acordo com a determinação desse jornal, porque ele é funcionário, ele representa, ele é a voz desse veículo de comunicação. Então, é nesse sentido que a hierarquia funciona, quando nós entendemos quem é que organiza o poder ali do dizer. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente observar essa instituição e essas hierarquias que vão sendo realizadas. Vamos à tela. Aqui eu trouxe um exemplo que nós estamos condicionados enquanto professores, né? É uma hierarquia natural. Nós temos órgãos que são superiores a outros. Então, por exemplo, quando a gente pensa na educação, a gente começa lá na pirâmide invertida, a gente tem a Secretaria de Educação e o MEC. Né? A primeira instância de educação é o Ministério da Educação. Depois do MEC, a gente tem a BNCC hoje, que é uma Base Nacional Comum Curricular, é o documento norteador das nossas práticas pedagógicas e é esse documento que orienta a nossa atuação. Depois a gente tem a Secretaria Estadual de Educação. Essa Secretaria Estadual, ela orienta núcleos regionais por regiões de um estado, que vai orientar a direção escolar, que vai condicionar o trabalho do professor e que aí sim implica no trabalho direto com o aluno. Então, a hierarquia é esse processo que a gente observa tendo quem tem mais poder de transmissão de discurso, né, de conceber ali as ideias e as propostas e quem é o que vai obedecendo e que vai realizando o manuseio desses discursos e vai permitindo, inclusive, que esses discursos sejam mobilizados. Isso não é ruim, né? Tem os dois lados aí. A gente tem o lado ruim porque nem sempre a gente tem uma voz ativa, mas o lado bom é que a gente sempre tem alguém para orientar e co-orientar os nossos processos discursivos. E isso em qualquer área da nossa sociedade. Para falar de análise do discurso, é importante a gente entender que o discurso ele é feito, ele é construído justamente na relação entre locutor e interlocutor.
Nós temos essas duas posições de sujeito e é o efeito de sentido desse diálogo que gera o discurso. Mas, como a gente ainda tem algumas questões sobre sujeito, o sujeito a gente sabe que é quem produz esse texto, quem realiza esse posicionamento. A gente sabe que as condições de produção são muito importantes para entender, mas a gente também tem que prever, quando nós produzimos um determinado discurso, nós temos que prever as condições de recepção, ou seja, o que esperar do meu leitor quando eu utilizar determinada formação, quando eu construir determinada estrutura textual ou usar algum recurso, eu tenho que prever antes o que vai acontecer ali. Essa previsão é o que a gente chama de formação imaginária, e é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, então primeiro precisamos entender o que seria essa definição do imaginário discursivo. O que seria, né, esse imaginário discursivo? Bom, é uma imagem do que possivelmente um interlocutor pode compreender e produzir do sentido de um discurso. Então, o imaginário discursivo é uma previsão que nós vamos fazer para saber, para prever, para deduzir ali mais ou menos o que esse nosso interlocutor vai entender daquele discurso. Por que a gente faz isso? Para que a gente garanta o efeito de sentido. Por exemplo, se a gente for fazer um anúncio publicitário, né? Eu sou responsável pela área de marketing de uma empresa de produtos de beleza e eu preciso fazer então um anúncio publicitário para vender os meus produtos. Época do ano, Dia dos Pais. Então, o que eu vou pensar? Bom, eu quero vender produtos masculinos. Então, eu sei que a minha propaganda vai ter como foco esse mercado, né? Esse grupo, esse nicho do mercado, que é o grupo masculino. Para isso, eu preciso pensar qual é o meu público. Então, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou observar quem são os compradores, os meus clientes, quem é o meu público. Então, eu vou fazendo uma pesquisa, eu vou tentando construir o meu público e aí eu vou fazer o meu anúncio e eu vou pensar, bom, se eu fizer esse anúncio, então, com vários pais de contextos diferentes, pais jovens, pais mais velhos, pais solteiros, pais casados, e fizer esse trabalho mais diverso, eu posso provocar um efeito de sentido. Então, é essa previsão de conseguir observar qual é o efeito de sentido que isso vai provocar naquele público, naquele interlocutor. Vamos voltar para o slide para a gente continuar a nossa observação sobre o imaginário discursivo. Segundo Péchet, a formação imaginária envolve a produção de imagens do outro, da relação com o outro e de si mesmo com os assuntos envolvidos. Então, quando a gente pensa no imaginário discursivo, nós queremos criar imagens desse interlocutor. Então, essa criação de imagens, ela vai ser proposital. E como que isso vai acontecer? É o que a gente vai ver agora. A gente tem algumas estratégias para fazer essa formação imaginária. A primeira forma é a antecipação. Quando a gente fala em antecipação, a antecipação ela é uma das matrizes que acionam as formações imaginárias. É um processo constitutivo de se colocar imaginariamente no lugar do outro. A antecipação é o mecanismo que busca prever respostas e reações possíveis, modificando, por sua vez, a sequencialidade de um diálogo. Bom, quando a gente pensa nessa questão da antecipação, é porque nós estamos fazendo o que eu tinha exemplificado para vocês, prevendo as possíveis interpretações e os possíveis efeitos de sentido. Um exemplo que a gente pode colocar, que aconteceu nesse ano, foi a questão da propaganda do Dia dos Pais de uma marca também de produtos de beleza. A marca tinha um objetivo social de trabalhar com diversidade, só que ela teve respostas extremamente negativas em relação à abordagem que a marca escolheu. Por outro lado, até o valor das ações dessa marca na Bolsa de Valores acabou sumindo porque ela tinha essa percepção. Com certeza, a marca, né, de produtos de belezas, ela já devia ter previsto isso, mas ela quis arriscar, porque ela entendia que havia um público maior que teria um efeito de sentido positivo. Então, é nesse sentido que a antecipação acontece, para a gente prever o que o outro possivelmente vai entender e vai refletir sobre aquele tema, né? Sobre aquele discurso que vai ser manifestado.
Outro exemplo, elemento importante para a formação imaginária é a eficácia, que é o que a gente vai ver agora. Quando a gente pensa na eficácia imaginária, é justamente quando ocorre essa tentativa de definir uma posição discursiva. Pensar em outras imagens a respeito de uma posição sujeito já evidencia a eficácia imaginária, a capacidade de dinamismo da posição de uma imagem. Então, a eficácia imaginária, ela é fundamental para a gente tentar garantir essa posição discursiva. Então, por mais que a gente vá fazendo essas tentativas, é muito difícil da gente garantir essa eficácia imaginária o tempo todo, né? A gente faz algumas previsões. Então, por exemplo, nesse caso da marca de produtos de beleza, né, ela com certeza deve ter previsto que tinha um posicionamento discursivo, que teriam interlocutores que reagiriam de uma forma negativa àquela propaganda. Mas a garantia que ela teria com as outras formações imaginárias, né, com os outros eus que ela encontraria, né, pelo Brasil todo, ela com certeza colocou na balança e achou que seria mais positivo. Então, há um estudo muito cuidadoso, principalmente nessa área de marketing, de vendas, para que isso aconteça. Porque a gente tem que prever, né, trabalhando, claro, dentro das possibilidades, né, algumas coisas a gente não tem como garantir, mas a gente tem essa tentativa de prever o que esse meu interlocutor vai possivelmente entender desse discurso, ou ainda, como que ele vai receber esse discurso, se vai ser positivo, se vai ser negativo, se no caso for anúncios publicitários, se a gente vai atingir essa venda. Então, esses elementos são extremamente importantes para outras áreas além da linguagem, mas a literatura também traz muito dessa marcação, né? A literatura, ela trabalha muito com essas formações imaginárias, não propositais, talvez a maioria dos autores da literatura nem tenham muito esse objetivo, mas de alguma forma eles preveem o que aquele interlocutor possivelmente vai reconhecer de suas obras. E isso nós fazemos o tempo todo. Quando nós estamos tentando mobilizar nossa linguagem e nós queremos persuadir, nós queremos convencer o nosso interlocutor, nós pensamos nessa eficácia imaginária, nós pensamos nessas possibilidades aí de interlocutores e de recepções de sentido. O imaginário social, ele funciona de uma forma muito interessante, porque a gente tem algumas questões teóricas, né, da análise do discurso que nos ajudam a entender o que seria esse imaginário social, mas a gente também vivencia esse imaginário social todos os dias. Bom, primeiramente, vamos entender o que seria esse imaginário social. Bom, para entender o imaginário social, a gente precisa compreender que é a circulação do conjunto de formações imaginárias dominantes. O que seria uma formação imaginária? Formação imaginária é quando nós realizamos uma dedução, a gente tenta ali, né, fazer uma antecipação dos possíveis lugares que o outro representa no nosso discurso. Ou seja, como que o outro vai conceber um discurso elaborado por nós. Isso é uma formação imaginária. E a gente tem formações imaginárias dominantes. Quer dizer que algumas formações, algumas percepções sobre o interlocutor são dominantes, são previamente definidas. Vou dar um exemplo inclusive não muito agradável, que são as piadas de loira. É muito comum que a gente observe piadas, né, tirando sarro de loiras, sempre trazendo alguma relação de que loira seria burra, que não seria inteligente. Isso é um tipo de formação imaginária dominante, que acontece no gênero de humor, claro. Professora, isso quer dizer que essas formações imaginárias dominantes nem sempre são verdade, é isso? Perfeito, mas são formações que a sociedade, de forma geral, veiculam mesmo que de forma inadequada. Então, esse é um exemplo de formação imaginária dominante, que vai circulando com mais naturalidade na sociedade. Vamos voltar ao quadro para continuar a discussão. Esse conceito, então, de imaginário social, ele é utilizado para delimitar as imagens
mais ou menos compartilhadas em condições de produção específicas do que é ser um sujeito, ou o que a gente chama também de posição discursiva ethos, que são os estereótipos que vai ser construída na sociedade. Então, quando a gente fala em imaginário social, nós estamos pensando nos estereótipos criados quando a gente pensa em alguma abordagem. Hoje em dia, inclusive, quando a gente pensa em polaridades políticas, esse imaginário social ele é muito frequente, né? Que, por exemplo, um polo, né, a representação do imaginário social ela é muito específica, né? É um estereótipo, parece que não dá para fugir daquilo. A outra, a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse tipo de formação de imaginário social circula muito nas mídias. E por isso que fazem com que todos os textos acabem tendo uma circulação maior e até aceitação aí da população. Bom, vamos observar o que seria esse estereótipo para a análise do discurso. Quando a gente pensa no estereótipo, a gente vai chamar esse estereótipo de ethos. O que seria, então, esse ethos, né? Na análise do discurso, o ethos ele é visto como uma imagem que um sujeito do discurso tem de si ou dos outros. Então, eu posso ter um estereótipo sobre mim, mas eu também posso ter estereótipos sobre outras pessoas. Lembrando que, para ser estereótipo, eu não posso ter isso só para mim. Tem que ser algo que é mobilizado socialmente. Então, um grupo grande de pessoas tem que ter esse mesmo estereótipo. Os estereótipos são representações culturais fixas de modelos pré-construídos para atribuir características ao enunciador. O ethos ele pode ser coletivo ou individual. Então, a gente pode ter um estereótipo de um grupo de pessoas que tem uma familiaridade ou tem características próprias ou próximas, ou a gente pode ter um ethos individual. Então, essas questões de preconceito, de polêmicas que a gente tem na sociedade, muitas vezes são marcadas por esses estereótipos. Então, é muito engraçado, não é engraçado, né? Mas é muito comum que isso aconteça na nossa sociedade. A gente tem esses estereótipos que vão sendo consagrados. Um exemplo, telenovela. Agora isso tem diminuído, mas até uns 5, 6 anos atrás, sempre que um ator ou uma atriz ia representar alguém que vinha do interior do Brasil ou da região rural, eles tinham que falar com um sotaque que é característico do interior de São Paulo ou aqui do Paraná, que é inclusive o meu sotaque, a minha variação linguística, né, de falar com esse R retroflexo. Então, isso é um estereótipo que foi criado na sociedade que pessoas do interior têm que falar dessa forma. E não é uma regra, né? A gente tem outros interiores de outros estados do Brasil que não pronunciam o R retroflexo como aqui dessa região. Esse R retroflexo, ele é uma representação marcada, na verdade, pelos indígenas, porque os indígenas que viviam nessas regiões que pronunciam o R retroflexo, eles não conseguiam pronunciar o R como dos cariocas ou dos paulistas. Os indígenas não conseguiam pronunciar porque era muito diferente das línguas indígenas que eles tinham como línguas mães, né, como línguas nativas. Então, por isso que acabou sendo muito marcado essa pronúncia. E como era uma região do Brasil que não era mesmo urbanizada no período de colonização e nos anos posteriores, então acabaram criando esse estereótipo. Mas é uma imagem que alguém formulou e que a sociedade acabou disseminando. Então, não necessariamente o estereótipo ele tem uma verdade marcada, mas é claro que circula e vai se perpetuando, inclusive, por muito tempo. Vamos continuar agora observando como que se constitui esse imaginário social. Então, como que a gente faz essa constituição? Bem, o imaginário social ele é heterogêneo, então ele vai trabalhar com valores e posições diferentes. Mesmo existindo imaginários dominantes, existem formações resistentes. Isso quer dizer que a gente ainda tem formações, temos grupos sociais que tentam quebrar e resistir esses imaginários dominantes. Esse conjunto complexo de imagens que a sociedade tem sobre sujeitos e objetos é construída com base em uma reação simbólica, por exemplo, esse caso que eu relatei para vocês das telenovelas e dos personagens do interior. É uma reação simbólica que é feita por conta da linguagem, né? Por conta de imagens que já estavam em circulação.
E os posicionamentos políticos e ideológicos marcam essa diferença no imaginário social. Então, o que eu penso politicamente ou ideologicamente influencia na minha percepção e na minha aceitação ou não desses estereótipos. Por exemplo, nesse anúncio publicitário de um produto de limpeza, a gente tem o seguinte enunciado: agora que a casa está limpinha, você pode começar aquele projetinho pessoal que você tanto sonhou. Um produto de limpeza voltado para o público feminino, que quer dizer que a mulher ela só pode desenvolver o seu projeto pessoal depois que a casa estiver limpa. Então, é um estereótipo, é uma formação imaginária que é muito recorrente na sociedade. A gente pode dizer até que é dominante, mas que a gente tem, claro, outras formações que acabam quebrando essas barreiras. Ainda bem, né? Então, esse conceito de formação imaginária, de trazer o ethos, né, que é o estereótipo, é importante para a gente reconhecer os elementos ideológicos que constituem aquele discurso. Bom, chegamos então a mais uma resolução de situação-problema envolvendo aqui as condições de produção da obra. Bom, como nós já vimos então, a gente ainda continua analisando aquela obra de arte que trazia as diferentes posições discursivas de uma cadeira. Vamos conhecer agora então qual é a situação-problema. Bom, você já foi desafiado, então, a fazer uma análise preliminar da obra como um todo e de suas partes, tecendo considerações sobre a aparência da obra e de como ela é composta. Agora, o desafio é ir além das aparências e pensar nas possíveis condições de produção da obra. O momento histórico, como você já viu, é parte determinante das condições de produção. Então, a gente observou que aquela obra de arte, a gente analisou ela isoladamente, né, cada um dos elementos existentes, tanto a definição do verbete, quanto a cadeira, né, o objeto ali no centro da sala, e também a fotografia. Agora, nós vamos observar essa mesma imagem, mas do ponto de vista histórico. Então, no livro de você, no seu livro de análise do discurso, a gente tem uma análise completa que constitui, que considera essas constituições, esses elementos das condições de produção de quando essa obra foi feita. E isso implica na significação diferenciada da obra. Bom, vamos olhar então as questões relacionadas a essa situação-problema. Para seguir, então, com a análise da obra do Kosuth, você deve, por meio de pesquisa e reflexão, definir os elementos constitutivos de produção de um discurso e, a partir dos elementos propostos, definir um conjunto de possibilidades de construção associados à obra. Então, o que a gente pôde observar que tinha de interessante, que trazia esse contexto diferenciado, então, para a análise dessa obra, né? O que a gente tinha de elementos constituintes do discurso naquela situação? Primeiramente, a história de vida do artista, então, as suas experiências, a sua formação, as suas crenças e valores influenciam diretamente no seu texto e no seu discurso. Influência dos outros artistas ou estudiosos de outras áreas. Então, quando ele foi buscar a referência no dicionário, ele vai para uma outra arte, né, totalmente diferente do que ele estava proposto, porque ele vai para um sentido bem informativo daquele texto. A gente também tem um movimento artístico no qual a obra se insere, que também influencia diretamente na interpretação desse texto. O lugar onde foi produzido, então tem um país, uma região e uma cidade específica que faz com que as seleções sejam diferentes. Se fosse no Brasil, por exemplo, talvez aquela cadeira ela fosse substituída, não fosse uma cadeira de madeira, fosse uma cadeira de palha, uma cadeira de material característico do Brasil, então a gente poderia ter também essa característica. A época, né, o momento histórico vivenciado pelo artista influencia também diretamente no seu texto, o contexto político-social e também influência de outros movimentos artísticos anteriores e posteriores. Então, a gente tem todas essas percepções, todos esses elementos que, sem dúvida alguma, auxiliariam na interpretação e modificariam o nosso olhar
para aquela imagem. Porque, por exemplo, se a gente observar as experiências de vida que ele teve, se essa obra ela foi inserida num contexto, por exemplo, de pós-guerra, que tem toda uma modificação conceitual da arte, das manifestações artísticas, ideológicas. Então, conhecer o contexto de produção é sempre muito importante para a gente trazer essas ideias e essas reflexões. Isso a gente vai fazer em todo tipo de análise do discurso, seja na aula atividade, seja em outros momentos que você tenha que realizar essa observação. Olhe para o texto, mas olhe principalmente para esses elementos exteriores, para as condições de produção, para que a gente compreenda melhor o que aquele artista, se for uma obra de arte no caso, o que ele vivenciava naquela época para ele ter escolhido, por exemplo, essa expressão ou por ter escolhido determinada forma de manifestação. Então, tudo isso é sempre construído com base no contexto da obra. Bom, chegamos então ao momento final de interação social, né? O momento de você refletir a respeito dos conceitos que nós elaboramos. E aí eu lanço uma pergunta para você relacionada às condições de produção. A pergunta é a seguinte: qual o papel das condições de produção nas atividades de produção e recepção de um texto? Vou deixar alguns minutinhos, caso você queira enviar a sua contribuição, eu leio aqui ao vivo para você, tá bom? Voltamos já. Voltamos então, pessoal. Antes de responder essa pergunta, eu quero ler então a contribuição de alguns polos que enviaram aqui e chegou depois que eu já tinha finalizado a discussão, mas eu quero ler para vocês, ó. O Paulo Jacobina, da Bahia, disse que o sentido de um discurso pode ser interpretado sob diferentes aspectos a partir da vivência e conhecimento de mundo.
Perfeito. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, diz que não. Cada indivíduo tem o seu, pelo conhecimento adquirido, sua visão de mundo. Perfeito também, né? Todas as visões de mundo, os conhecimentos que a gente vai adquirindo, seja um conhecimento teórico, um conhecimento que passa, né, de dia a dia, tudo isso contribui mesmo para a nossa percepção. Santa Luzia, Minas Gerais, também diz que não, que cada sujeito tem o seu repertório de leitura. E agora aqui uma contribuição do Polo de Jacobina, Bahia, dizendo a respeito da questão do papel das condições de produção. Jacobina, lá da Bahia, diz que o contexto social, econômico e geográfico, além da percepção do autor do discurso, influenciam diretamente na produção. Atualmente, a questão das relações no ambiente virtual tem sido muito analisada. Nossa, muito interessante essa contribuição, inclusive. Muito obrigada, Paulo de Jacobina aí da Bahia, né? Essa questão das interações virtuais tem sido muito analisado, porque o contexto de produção e de recepção é fundamental para a gente ter várias percepções diferentes. E aí, quando a gente pensa na produção desses textos, né, seja escolar, seja a produção de um texto nas mídias, né, nas redes sociais, tudo isso tem impactado muito na nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, que nós temos realizado muitas interações pelo meio virtual, por meio de tecnologias. Então, tudo isso tem feito com que as produções de sentido sejam diferentes mesmo. Gostei muito dessa contribuição. E aí, só para a gente finalizar, as condições de produção, então, elas são essenciais, porque são elas que vão definir qual é a nossa relação direta com aquele texto. E mais do que isso, a gente vai compreender melhor o que os elementos históricos, as instituições de poder, a hierarquia, como que todos esses elementos que fazem parte do nosso dia a dia se relacionam diretamente com aquele discurso produzido. Então, a análise do discurso, a gente sempre vai considerar as condições de produção. Tanto que em todas as unidades nós vamos falar muito sobre esse aspecto. Vamos seguir. Bom, pessoal, então chegando à revisão final, agora a gente só vai retomar mesmo os elementos que foram abordados nessa nossa primeira unidade. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, né, agora pelo Teams, nesse momento diferente que nós estamos, né, das práticas de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá observar o que nós retomamos, o que nós vimos aqui nessa unidade número 1. Primeiramente, nós vimos, então, a definição do que é análise do discurso. Então, esse foi o principal conceito para a gente entender que a AD é uma teoria, mas também é vista como uma possibilidade metodológica. Nós entendemos o que é o discurso, né, como o efeito de sentido entre locutores e interlocutores. A gente tem o que são condições de produção e qual o seu papel da construção do sentido. Então, como eu acabei de informar para vocês, as condições de produção são elementos fundamentais para que a gente compreenda melhor, né, o momento no que aquele texto foi produzido, o que aquele locutor vivenciava para que aquele discurso tivesse aquele efeito de sentido e provocasse efeitos de sentido determinados. De que modo a existência de instituições, poder e hierarquia reflete no posicionamento discursivo. Afinal de contas, nós pertencemos a instituições e hierarquias variadas e tudo isso indica que nós vamos ter determinados posicionamentos e de que modo a formação imaginária se constitui e como que esse ethos, esses estereótipos acabam influenciando no nosso discurso. Então, foi uma unidade com bastante conceito, afinal de contas, a análise do discurso é permeada, ela é cheia de conceitos importantes para a gente fazer a análise. Por quê? Porque a análise do discurso não mexe só com linguagem, ela mexe com ideologia. E aí, quando a gente fala de ideologia, nós estamos pensando em todos os atravessamentos sociais que nós vivenciamos. Nosso trabalho, nossa vida em sociedade, nosso grupo familiar, nosso grupo de amigos, as pessoas com quem convivemos. Então, tudo isso, nossa atuação como cidadãos, então, quando nós somos
somos público consumidor, quando nós somos eleitores, em qualquer posição social, nós somos atravessados por nossas ideologias e por ideologias de outras pessoas também. Então, tudo isso acaba refletindo diretamente no nosso discurso e também na nossa percepção sobre o discurso de outras pessoas. Então, por isso que o nosso olhar para o discurso, enquanto analistas do discurso, como profissionais da linguagem, precisa ter esse olhar cuidadoso, porque a gente vai analisar as condições de produção e aí nós vamos tentar ser neutros. Claro que é uma tentativa vã, afinal de contas, até os nossos conhecimentos teóricos são perpassados por ideologias. Mas a ideologia é um conceito que nós vamos entrar aqui nas próximas unidades. Bom, pessoal, eu agradeço então a presença de vocês, a participação dos polos que eu acabei de ler as contribuições. Muito obrigada, é muito bom receber esse carinho e esse retorno de vocês. Eu fico por aqui. Na próxima unidade, vocês vão observar a questão do silenciamento do discurso. Então, o que está presente no discurso, mesmo que não seja dito por meio de palavras, e também como que isso é materializado nos textos e nas possibilidades linguísticas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.